On Plug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês mais uma vez aqui na Plug Rádio USCIS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a edição do Unplug dessa sexta-feira, 6 de junho de 2025. Eu sou Thaís Dias. E eu sou Henrique Bassi. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCIS e muitas dicas culturais para poderem aproveitar o fim de semana. Bola de vôlei Wilson sai do filme O Náufrago para estrelar campanha contra o descarte de plástico nos oceanos. Pugilista Bia Ferreira vai defender o cinturão peso leve da Federação Internacional de Boxe pela segunda vez na carreira neste sábado. No Giro USCIS, um panorama sobre os projetos de extensão e a criatividade dos alunos no curso de design gráfico da nossa universidade. No Em Pauta, aproveitamos o mês do orgulho para abordar as leis que garantem a diversidade no mercado de trabalho. E para quem curte uma música boa, a dica é acompanhar amanhã um tributo à Legião Urbana, feito pela banda Monte Castelo, em São Caetano. No quadro Só Coisa Boa, a história de uma cadelinha que adotou um gatinho como filho e não larga o bichinho por nada. Fiquem com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. A Câmara Municipal de São Paulo alerta a Lei Cidade Limpa. Agora, a regra prevê a instalação de faces publicitárias que ocultem 70% da vista de patrimônios culturais, em parklets, totens de carregamento de carros elétricos e em jardins verticais. A mudança foi sugerida pelo vereador Robinho Nunes, do União Brasil, sob o argumento que a publicidade em vias públicas traria mais investimento, emprego e renda para a capital paulista. Vias, parques, praças e outros locadouros públicos também seriam alvos para a mídia out of home. A previsão da alteração na Lei Cidade Limpa vai dar muito o que falar. Vale lembrar que a Lei Cidade Limpa, que regulamenta a publicidade em espaços públicos na cidade de São Paulo, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2007 e tirou das ruas toda a publicidade externa. E vamos combinar, o município fica muito mais bonito sem tantas placas e anúncios. E você, o que acha disso? Bola de vôlei Wilson sai diretamente do filme O Náufrago para estrelar a campanha da Vivo em parceria ao Instituto Onda Azul. A proposta da campanha A Odisseia de Wilson é abordar o impacto do plástico nos ecossistemas marinhos. Para isso, o personagem passa pela transformação da bola de vôlei em microplásticos, testemunhando a acidificação dos oceanos, o colapso de plataformas de gelo e a elevação do nível do mar ao longo do caminho. Estudos recentes reforçam que o nível do mar subiu 9 centímetros nos últimos 30 anos. Além disso, os níveis de oxigênio nos oceanos caíram 2% desde a década de 60, resultando em mais de 500 zonas mortas costeiras, onde a vida marinha não consegue mais sobreviver. Marcas dão um show de branding ao patrocinarem o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Açaí, Azul, Brahma, Mercado Livre e Coca-Cola são alguns dos nomes envolvidos para celebrar a grande festa. As estratégias envolvem ações promocionais, ativações em lojas e participação nos lançamentos oficiais dos álbuns dos bois. Mais do que a presença, o evento reforça a importância de ampliar o alcance em diferentes regiões, fortalecendo a conexão cultural das empresas. Linha 20 Rosa do metrô, que deve chegar a Santo André, passou hoje por investigação geotécnica na Vila Príncipe de Gales, região que abrigará uma das 24 estações previstas. Isso quer dizer que o sonho de muitos moradores do ABC Paulista mais uma vez deu novo passo nesta semana. A Vila Príncipe de Gales é uma das 3 áreas do município que contará com uma estação da linha 20 Rosa. Essa linha começará na estação Santo André, que oferecerá conexão com a linha 10 turquesa dos trens metropolitanos, e depois terá uma parada na Avenida Portugal. O ramal seguirá com mais 3 estações em São Bernardo, direcionando-se para a zona oeste da capital, até chegar à estação Santa Marina, que está em construção para integrar a futura linha 6 laranja do metrô, que será operada pela linha Uni. Será que dessa vez finalmente é para valer? Giro USCIS. Vocês perguntam e a gente responde. O projeto de extensão na USCIS é uma atividade ou conjunto de ações com o objetivo de promover a interação entre a universidade e a comunidade externa, seja local, regional ou até nacional. Basicamente, é uma forma da universidade levar o conhecimento acadêmico para fora dos muros da instituição e, ao mesmo tempo, aprender com a realidade da sociedade. Além disso, aplica de forma prática os conhecimentos e pesquisas desenvolvidos em sala de aula para solucionar problemas reais ou promover a melhoria da
qualidade de vida local. Esses projetos geralmente são interdisciplinares, integrando diferentes áreas do saber e cursos, e ao mesmo tempo que beneficiam a sociedade, contribuem para a formação acadêmica dos estudantes, proporcionando-lhes experiências práticas e cidadãs. Stella Bellini foi conversar com alunos da universidade para entender o que eles pensam sobre os projetos da extensão dos seus cursos. Quando a faculdade sai dos livros, da teoria e vai para a vida real, sabe? É nesse momento que os estudantes colocam em prática o que eles aprendem. Eu acho, na verdade, que o contato com mais de uma disciplina de uma vez só, trazendo isso para uma realidade, para um tema em específico, ele abre muito a nossa cabeça e ele possibilita novas alternativas que talvez, olhando individualmente, a gente não fosse chegar nessa resposta tão rápido. Como projetos de extensão, seja uma ótima forma de ampliar os seus conhecimentos, né? Ter mais repertório também sobre outros assuntos e também sair um pouco da sua zona de conforto, né, da sua bolha. Depois de ouvir os estudantes, Stella Bellini conversa agora com o professor que coordena o projeto de extensão do curso de Design Gráfico aqui na nossa universidade. É com você, Stella. Valeu, Thaís e Henrique. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, da ONU, buscam promover um mundo mais justo e inclusivo até 2030. O projeto de extensão do terceiro semestre de Design destaca a 16, que foca na paz, justiça e instituições eficazes. Esse é o objetivo essencial para proteger grupos vulneráveis como a população LGBTQIAPN+, que enfrentam altos índices de violência no Brasil. Organizações sociais oferecem apoio fundamental a essas pessoas, mas muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras para manter suas atividades. A ideia do projeto de extensão do curso de Design Gráfico é a criação de um personagem toy art, customizável para aumentar a visibilidade e arrecadar fundos para instituições que acolhem pessoas LGBTQIAPN+. Além disso, busca sensibilizar os estudantes sobre a realidade. Para falar sobre este assunto, temos aqui o professor, que é orientador do PE de Design Gráfico, professor Vitor Misael. Bem-vindo! Boa noite, obrigado por esse convite. Professor, por que as ODS 16 é importante para a proteção da população LGBTQIAPN+, e falta paz e justiça no mundo de hoje, pensando nesse grupo de pessoas? Se a gente pega, né, na história, é relativamente nova na nossa história as leis de amparo à população LGBTQIAPN+. São muito recentes e ainda muito vulneráveis. Elas estão sujeitas a ditames governamentais, e a gente viu recentemente no governo passado como a população foi escrachada, né? A ODS 16, ela pensa em instituições eficazes e a paz para todos, né? E a paz tem que ser para todos. E as instituições, inclusive as instituições governamentais, elas têm que funcionar para todos, promovendo inclusão, promovendo visibilidade e promovendo a integração. Daí a importância, né, da ODS 16 e esse gancho que ela abre para trabalhar com a população LGBT. E como a criação de um personagem toy art pode ajudar a sensibilizar a comunidade para os problemas enfrentados pela comunidade LGBTQIAPN+. O toy art é um boneco, ele é lúdico, ele é esquisito, ele é um boneco feito para adultos, né? Então é um boneco colecionável, então é tiragem limitada, feito com uma pegada de street art, então tem essa questão lúdica e nasce, né, desse olhar do street art, e o street art fala de contestação, fala de você fazer valer os seus direitos. Pensando nisso, né, os alunos criarem um boneco pensarem em um personagem que fale de questões da população LGBT, que falem das dores e das urgências dessa população, me pareceu um tanto quanto viável e oportuno, né? Afinal, é isso, uma população que ainda hoje sofre de invisibilidade, e o boneco é uma oportunidade de trazer visibilidade a essas dores e a esses problemas. Talvez não o boneco em si, né, mas o processo com o qual esse boneco é construído aqui no nosso curso, porque o aluno, né, os grupos, eles têm que pesquisar a história da população, eles têm que pesquisar os dados de violência homofóbica no estado de São Paulo, na cidade de São Caetano, nas cidades do ABC.
quando o aluno pesquisa, ele se depara com dados que são extremamente cruéis. Ainda hoje, o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, né? A gente está numa faculdade em que ainda essa população é invisibilizada. A gente está num campus que fica do lado de um lugar tradicional de reunião de mulheres transexuais, né? De modo que a gente não pode mais fechar os olhos para as necessidades dessa população, né? Então, o boneco vai trazer essas questões através de um processo de pesquisa, de aprofundamento, e que vai mostrar, né, a urgência de se tratar desses assuntos socialmente, né? E na arrecadação de fundos para instituições de acolhimento? Tá. O boneco, no nosso projeto, como que ele é concebido, né? Ele é concebido pensando numa casa de acolhimento para jovens LGBTs. O que acontece? Ainda hoje, é absurdo o número de pessoas jovens que são expulsos de casa por expressarem a sua orientação sexual. Em vista dessa necessidade, surgem no Brasil inteiro casas de acolhimento a esses jovens. Em São Paulo a gente tem Casa 1, aqui em São Bernardo a gente tem a Casa Neon Cunha, só para citar alguns, que vão amparar esses jovens que foram completamente desamparados pelas suas famílias, que não têm amparo do Estado, não têm amparo, né, do poder público, e vão ajudar esse jovem a ter onde dormir, a ter onde comer e a se reinserir profissionalmente, a conseguir galgar o seu espaço na sociedade. Essas casas, elas são casas que não têm dinheiro, elas são iniciativas da população e que vivem sempre, né, com a corda no pescoço. Então, a ideia do projeto Toy Art é que seja um projeto que a casa possa levar adiante, produzindo os bonecos, vendendo e arrecadando assim fundos para sua manutenção. Um ponto importante, eu acho que desse projeto dentro da área do design é entender que design gráfico não é só atender mercado, né? Falar de design é falar de compreender os problemas de um cliente, mas os problemas sociais. Falar de fazer um bom design gráfico é falar de olhar para a sociedade e entender que o meu trabalho como designer pode interferir positivamente na minha realidade. E de que forma o projeto de extensão contribui para a formação cidadã dos estudantes? Eu acho que um primeiro ponto é quando esses estudantes, se não são estudantes LGBTs, muitos deles vão ter contato pela primeira vez com as dores e as urgências dessa população, né? Que, como eu digo, é invisibilizada. Esse é um ponto. Um outro ponto é a questão da identificação. A gente está numa universidade em que os assuntos que tocam a população LGBT não são tratados muitas vezes. E os nossos alunos, eles não podem ser invisibilizados. Então, tem, de um lado, né, apresentar as dores para todos, e do outro tem acolher esses alunos que chegam na universidade, alunos da sigla, né, que foram sempre violentados nas suas identidades, nos seus afetos, no ensino médio, na rua, e mostrar que aqui dentro é o lugar de acolhimento para eles, que aqui é o lugar em que eles podem ser quem são. E nesse ponto, assim, é muito emocionante receber os feedbacks dos meus alunos do quanto esse projeto toca e eles se sentem acolhidos, né? O mundo, os dados mostram isso, né? O Brasil ainda é um país extremamente homofóbico, o mundo é muito duro com a população LGBT. Aqui dentro é um lugar da dureza, que é um lugar de acolhimento e de onde todo mundo pode ser quem é. E quais são os principais desafios enfrentados pelas instituições que acolhem pessoas LGBTQIAPN+, no Brasil? Acho que um dos primeiros pontos é como elas vão se manter financeiramente. E daí surge o projeto do Toy Art, né? Pensar estratégias de visibilizar essas casas e de como elas podem arrecadar fundos, né? Então, acho que o projeto de extensão é sempre pensar, e aí eu não estou falando só de design, acho que
os projetos de extensão da universidade, eles devem ser pensados de modo a terem uma ação direta na sociedade, né? Uma ação positiva. De modo que, assim, a nossa ideia com esse projeto é que as casas possam, né, conseguir um patrocínio depois para a impressão desses bonecos, fazerem uma tiragem, venderem uma série numerada e assinada, como todo toy art, né? Ele é assinado, ele é um objeto de desejo. Então, pegar também nesse lado desse perfil de um jovem adulto que se identifica com as questões da população LGBT, mas também se identifica com a questão do colecionismo, com o mundo geek, e a capitanear esse consumidor, né? E como o design pode ser usado como ferramenta para promover a inclusão social e combater a discriminação? O bom design sempre vai pensar o social, sempre vai pensar a sua importância enquanto elemento de mudança e de provocação estética, de elemento de interferência no social, né? Fazer design gráfico não é fazer panfleto, não é fazer um site. Hoje em dia a IA resolve isso, né? Mas é pensar, por exemplo, como fazer um site de modo que eu tenha ali uma nova visualidade para esse mundo, né? Entender que ao fazer pensar uma campanha para o Instagram, por exemplo, né? Que eu devo sim colocar, né, casais homossexuais, colocar famílias não tradicionais, então mãe com o seu filho, sabe? Então, fazer design é isso, é entender as urgências da sociedade e trazer essas urgências para os pormenores do trabalho, que às vezes não é uma coisa escancarada, né? É você planejar uma ilustração para um livro em que te brifam, olha, a ilustração de um livro infantil tem que ter ali uma família almoçando. E pensar que você pode colocar nessa ilustração uma família que seja duas mulheres com a sua filha, ou dois homens com o seu cachorro, ou um homem negro e uma mulher oriental. Então, pensar nas possibilidades de família e ser mais justo ao colocar essas possibilidades em visibilidade, sabe? Agradecemos a participação do professor Vitor Misael aqui no Giro USCS. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço. E é isso, vamos fazer design para mudar esse mundo que é da gente aqui, é de vocês jovens que esse mundo vai, a partir da mão de vocês, que esse mundão vai se transformar num lugar melhor. Obrigado. Volto com vocês, Thaís e Henrique. Obrigado, Estela. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no Stories do Instagram da Ecria, sempre às terças e quintas, e pergunte o que quer saber que a gente responde aqui no Giro USCS. Bora lá, participe! Se liga que agora é a hora dos esportes. A Conmebol já definiu os confrontos válidos pelas oitavas de final da Libertadores. As partidas de ida dos matas-matas serão disputadas entre 12 e 14 de agosto, após a Copa do Mundo de Clubes. Já os jogos de volta ocorrem uma semana depois, entre 19 e 21 do mesmo mês. A final continental em partida única será disputada em 29 de novembro, em Lima, capital do Peru. E as principais opções para o palco da decisão são o Estádio Monumental U e o Estádio Nacional. O confronto dos times brasileiros ficou da seguinte forma. O São Paulo enfrenta o Atlético Nacional da Colômbia e o Fortaleza encara o Vélez Sarsfield da Argentina. Já o duelo brasileiro fica entre Internacional e Flamengo. O Palmeiras recebe o Universitário do Peru e o atual campeão, o Botafogo, enfrentará a LDU do Equador. A Aston Martin pode ter uma mudança importante no grid do Grande Prêmio do Canadá, marcado para rolar entre os dias 13 e 15 desse mês. Com Lance Stroll em recuperação de dores na mão e no pulso direito, o piloto brasileiro Felipe Drugovich surge como principal opção para assumir o cockpit da equipe britânica, podendo, enfim, fazer sua estreia oficial na Fórmula 1. Stroll foi à ausência de última hora na GP da Espanha, após participar da classificação e terminar apenas em 14º lugar. As dores o tiraram da corrida, mas como o abandono ocorreu depois do qualifying, o regulamento impediu que outro piloto o substituísse na etapa de Barcelona. Felipe Drugovich está escalado para disputar as 24 horas de Le Mans pela Cadillac, entre 14 e 15 desse mês, no mesmo fim de semana do GP do Canadá. Em entrevista à TV Bandeirantes, Drugovich deixou claro que sua prioridade é correr na Fórmula 1.
A possibilidade de substituir o canadense em sua própria casa adiciona peso à eventual estreia. Em meio à expectativa, a decisão final da Aston Martin deve sair apenas nos dias que antecedem o GP. Bia Ferreira está pronta para defender o cinturão peso leve, categoria até 61 quilos, da Federação Internacional de Boxe, pela segunda vez na carreira. A pugilista brasileira enfrenta a argentina Maria Inês Dinamita Ferreira, neste sábado em Orlando, nos Estados Unidos. Sem saber o que é perder no boxe profissional, a trajetória de Bia Ferreira já conta com 2 disputas decisivas no currículo. Em abril de 2024, a atleta da Bahia conquistou a categoria leve ao destronar Yanina Lescano, chegando ao topo da divisão na ocasião. No final do ano passado, a boxeadora encarou o primeiro desafio como campeã ao realizar a defesa do cinturão contra Alicia Boldersa, quando venceu por decisão unânime. A luta será transmitida no canal Combate para o sinal fechado, com início ao vivo a partir das 6h30 da tarde neste sábado. O GE e o YouTube do Combate mostram as 2 primeiras lutas, o Sport TV 3 passa o primeiro duelo da noite e a TV Globo transmite o confronto da baiana após o Super Cine no canal aberto. Em pauta, a nossa entrevista da semana. Estamos no mês do orgulho LGBTQIAPN+, porém a situação não está favorável para as comemorações. Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, vem atacando os direitos das minorias desde sua candidatura em 2016 e, na reeleição, não foi diferente. Após assumir o cargo, Trump revogou diversas políticas públicas que buscavam combater a desigualdade racial e de gênero no país. Uma das políticas mais afetadas foi a que se refere à diversidade, equidade e inclusão, usada por empresas que tinham como objetivo promover ambientes de trabalho mais justos e representativos. Empresas multinacionais que atuam no mundo todo, como as gigantes Amazon, Meta, Disney, Google e McDonald's, já abandonaram as agendas de combate à desigualdade. E isso deve afetar o cenário de direitos dentro dessas empresas aqui no Brasil, mesmo que indiretamente. Embora essas decisões estejam ocorrendo nos Estados Unidos, o retrocesso nos direitos representa uma tendência global, e até mesmo algumas empresas brasileiras vêm se adaptando a esse cenário. Embora o ambiente brasileiro ainda favoreça iniciativas inclusivas, consultores relatam uma estagnação nas políticas corporativas desde o ano passado. Empresas têm adiado ou cancelado projetos de inclusão, citando incertezas econômicas e refletindo a influência indireta no cenário norte-americano. Para entender sobre os impactos dessas decisões na comunidade LGBTQIAPN+, convidamos a professora e artista Ivy Rubini. Muito obrigada pela participação. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou professora aqui na USC desde fevereiro. Está sendo uma ótima experiência. Também sou artista, tenho interesse artístico em linguagens artísticas de código aberto, de cultura hacker. Também tenho uma pesquisa de gênero dentro dessas artes, principalmente da arte sonora. E é um prazer responder as perguntas de vocês. Sabemos do forte poder de influência do exterior para o nosso país. Você já tem observado retrocessos em relação à inclusão da comunidade LGBT+, aqui no Brasil? Por exemplo, uma mudança no discurso de marcas ou de figuras públicas que antes se posicionavam a favor? Eu vejo isso nessa onda de retrocessos que a gente vê acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? As políticas do Trump, que são muito reducionistas, né, são muito binaristas, acabaram encontrando uma repercussão aqui, sim. A gente sente, as pessoas trans sentem, principalmente, né, porque é uma coisa que está na nossa pele. Mas aqui eu acho que uma repercussão que me incomodou especialmente foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu o bloqueio hormonal em adolescentes trans e subiu de 18 para 21 anos de idade o limite para que pessoas realizem cirurgias, né? O que eu acho uma tristeza, porque é tão bom saber que tem famílias que são inteligentes e acolhem as suas crianças trans e permitem que elas desenvolvam a sua subjetividade, os seus corpos de uma maneira saudável, adequada, né? Mas assim, o Conselho Federal de Medicina, se a gente for pesquisar na época da Covid,
eles insistiam que o médico deveria ter autonomia para receitar cloroquina para Covid-19. Então, já é um órgão que a gente questiona muito a credibilidade dele, faz tempo, né? E daí agora para médicos que têm uma visão que hoje em dia é progressista, né? A visão de que a criança trans e adolescente trans precisa de um tratamento. Mas um dia eu espero que isso não seja mais progressista, espero não, certamente vai ser cotidiano, né? Vai ser mais comum. Então, tudo bem? Tá, então eu acho que esse foi um retrocesso que a gente já viu, claro que é uma instituição assim que é politizada, não admite que é politizada, mas né? Então o Conselho Federal de Medicina sofreu esses efeitos aí. O Reino Unido também, eu sempre digo de uma coisa do Reino Unido que eu acho muito curiosa. O Alan Turing, que foi a pessoa que teve uma descoberta decisiva para acabar com a Segunda Guerra Mundial apenas, e inventou a linguagem de código binário, ele foi condenado por uma lei que condenou Oscar Wilde, o escritor, né? Que é uma lei que condenava homens que tinham práticas homossexuais. Né? Isso foi no século XX. Então, eu não fico tão surpresa assim de ver essa postura do Reino Unido. Claro que é surpreendente, porque é absurdamente retrógrado. Mas isso, felizmente, eu continuo fazendo o meu tratamento pelo SUS. Inclusive, a UBS em que eu faço a minha transição é frequentada por crianças e adolescentes, porque a terapia é em grupo. Então, eu fico super feliz de ver aquelas crianças inteligentes, felizes, sabe? Que não fazem terapia hormonal, realmente só bloqueia o hormônio, né? Eu acho que os tratamentos que já começaram não vão ser interrompidos. Então, fico feliz que o SUS, que o Brasil tem estruturas que permitem que, mesmo com esses ataques aos direitos das pessoas LGBTs no resto do mundo, o Brasil tem essas estruturas que nos amparam. Que papel o atual cenário político brasileiro tem desempenhado nesse esvaziamento das ações de diversidade? Olha, na política nacional atualmente, eu acredito que a gente, apesar de estar num momento não dos melhores, a gente já está num momento muito melhor do que já foi. Há uns 15 anos atrás, eu acho que a gente não imaginaria que a gente ia ter tantas representações trans na política, por exemplo. Mas, assim, acaba que as questões LGBTQIAPN+, e as questões de gênero, no geral, né, assim, ou questões de interseccionalidade, né, que tratem de questões raciais, de território, elas são usadas por políticos ultraconservadores para virar só uma pauta de costume. E daí acaba perdendo valores de pauta de política pública, né? Aí, o que a maioria das pessoas que consome essas informações da política acaba tendo contato é que essas são questões de pautas de costume, quando não, na verdade, são pautas que vão tratar, por exemplo, da evasão escolar de adolescentes, né? Assim, o Brasil aí tem algumas estatísticas estarrecedoras de que 90% das mulheres trans estão na prostituição. A taxa de evasão escolar é muito grande. Então, assim, é importante que que esses dados sejam transformados em políticas públicas. De uma certa forma, isso vai andando agora na Universidade Federal de Santa Catarina. Vieram as cotas trans, tem outras universidades também que têm, universidades públicas. Então, de pouco em pouco, a gente vai ganhando na política com as figuras que a gente conhece, Erika Hilton, né? Assim, são representatividades super importantes. Mas tem todo um trabalho na política que é feito há muito tempo, né, por ativistas de gênero, ativistas da sexualidade, que estão no Brasil há décadas e décadas, né? A AIDS foi
pandemia é uma pandemia terrível, que afetou muito a cultura. E o ativismo da AIDS no Brasil foi importantíssimo para a formulação de política pública também. Então, eu sempre gosto de lembrar desse ativismo no Brasil, a importância dele. E acho que, por enquanto, é isso que eu tenho para dizer sobre isso. De que forma essas decisões afetam a inserção de pessoas LGBT+, no mercado de trabalho? Afetam bastante, né? Porque a gente, né, as pessoas, eu acho que a gente é um ser humano, nós somos seres humanos como quaisquer os outros, né? Então, se faz um terrorismo a nosso respeito do que as pessoas LGBTQIAPN+ representam, assim, dificulta que que essas identidades sejam vistas como identidades como quaisquer as outras, né? Aqui também eu acho, e assim, eu acho importante, esse pânico moral que existe com crianças trans, tem um grupo que é muito marginalizado e muito pouco ouvido, que é o grupo das pessoas intersexo. As pessoas intersexo, sim. Uma das principais lutas desse grupo é lutar contra a cirurgia de redesignação genital em bebês. É uma das principais lutas desse grupo desde sempre, mas está invisibilizado, né? E daí fica essa discussão de criança trans, porque a pessoa trans vai fazer com que meu filho seja trans, e daí, né, empobrece muito a discussão e, por consequência disso, dificulta a entrada no mercado de trabalho, com certeza. Você acredita que, no futuro, as empresas vão realmente abraçar a diversidade como um compromisso real e não só como uma jogada de marketing? Eu achei ótima essa pergunta, eu achei que ela foi muito bem formulada, porque eu acho que a visibilidade, né, que essas questões das heterodissidências vêm ganhando, essa visibilidade ela é transformada num produto mercadológico, né, com certeza. E, assim, isso não está mais na ordem, isso está menos na ordem dos direitos conquistados e mais na ordem de mercado. Daí vai o quê? É uma tendência, é uma coisa que uma hora esfria, é uma coisa que não acontece mais. Esse ano mesmo eu estava vendo uma notícia de que, assim, muitas das marcas que chegavam no mês de junho e usavam logos com bandeira, hoje em dia não usam mais, né? Então, eu acho que a gente contar com o bom senso e a boa vontade do mercado é uma coisa difícil. Eu acho que, infelizmente, às vezes a gente tem que ter um pouco de disposição de entrar e de brigar pelo nosso espaço, né? Não deveria ser assim, mas às vezes eu acho que isso é uma sabedoria que é importante para pessoas que estão na heterodissidência, porque... Quais atitudes ou estratégias você acha que são mais importantes hoje para proteger e garantir os direitos da comunidade LGBT? Informação é sempre uma informação, assim, ser bem informada, ter uma informação de qualidade, se preocupar com que as informações que a gente consome, tanto nós, pessoas LGBT, quanto nós, pessoas interessadas nessa questão, é importante a gente buscar qualidade na fonte dessas informações, é importante a gente ser crítico com como essa abordagem é feita, se é muito... se é feito, por exemplo, dessa forma marqueteira. Então, eu acho que informação, ter uma postura crítica e ter coragem também. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui na universidade. Eu não me lembro de ter passado por uma situação assim que eu encontrei violência de gênero, uma transfobia. A experiência que eu tenho é muito normal, assim, eu chego, me apresento, falo meus pronomes, os alunos respeitam, a gente se dá bem, meus colegas também. Então, ousadia também, eu acho que é uma estratégia, a gente, mesmo porque é uma estratégia dessas pessoas que querem atacar os nossos direitos, é verborragia.
É fazer terrorismo psicológico, é fazer sensacionalismo, é fazer um conteúdo que viralize pelos motivos errados. Então a gente precisa ser cética com esse discurso de ódio e ter a coragem de ser quem a gente é, assim, no dia a dia. Acho que essas são algumas estratégias importantes. Com certeza. Agradecemos mais uma vez a participação da professora e artista Ivy Rubini aqui no Em Pauta. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Cultura. Se liga na dica. A NBA House, a maior celebração da NBA para os fãs do Brasil, vai elevar ainda mais a experiência com a adição de atrações internacionais dinâmicas. A edição de 2025 será realizada no Parque Vila Lobos, em São Paulo, de 5 a 22 desse mês. Entre as atrações recém-confirmadas estão Clutch City Dancers, o time oficial de dança do Houston Rockets, que é conhecido por suas coreografias de alto impacto, The Gorilla, o mascote oficial do Phoenix Suns, um dos mascotes mais queridos da NBA, e o Ring Rockets, time de enterradas do Milwaukee Bucks. Com 5.000 metros quadrados de atrações interativas de basquete e cultura pop, a NBA House oferecerá atividades imersivas para fãs de todas as idades, incluindo viewing parties em todas as noites de jogo, apresentações musicais ao vivo, loja oficial com produtos exclusivos, quadra de basquete ao ar livre e opções gastronômicas especiais. Os ingressos estão à venda com pacotes exclusivos que oferecem acesso premium e experiências VIP e podem ser encontrados em www.nbahouse.com.br. Repetindo, www.nbahouse.com.br. Trazendo mais visibilidade no mês da diversidade, a programação do Cinemão de Quinta, em Santo André, conta com filmes voltados para pautas LGBTQIAPN+. Na quinta-feira que vem, Dia dos Namorados, o Cine exibirá Sofia Foi, um filme independente brasileiro dirigido por Pedro Geraldo e premiado como o melhor filme de diretor estreante no Festival de Marseille, em 2023. A obra mistura ficção e documentário, acompanhando a jornada de Sofia Tomik, uma jovem tatuadora que, após ser despejada de seu apartamento, passa uma madrugada vagando pelo campus da Universidade de São Paulo. O longa destaca momentos de encontros e reflexões que marcam esse período decisivo em sua vida. A exibição faz parte da mini-mostra de documentários LGBTQIAPN+, em parceria com a ELCV, Pontos Miss. A sessão começa às 19h30, no Cine Teatro Carlo Gomes, com entrada gratuita. E para quem curte música boa, vai rolar amanhã um tributo à Legião Urbana pela banda Monte Castelo, aqui em São Caetano. O grupo relembra os grandes sucessos como Que País é Esse?, Eduardo e Mônica, Como Nossos Pais, entre outros grandes sucessos, levando a plateia a uma experiência completa de modo envolvente, além de extrema semelhança com a banda original. O show ocorre às 9h da noite no Teatro Municipal Santos Dumont, localizado na Avenida Goiás, número 111. Os ingressos variam a partir de R$ 60 e podem ser adquiridos através da bilheteriaexpress.com, repetindo, bilheteriaexpress.com, ou fisicamente no Tio Gil Centro, que fica na Rua Beraldi, número 994, São Caetano do Sul. Os ingressos vendidos presencialmente estão disponíveis de segunda a sexta, das 9h da manhã às 9 da noite e aos sábados, das 9 às 6 da tarde. Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Agora, se você está afim de dar boas risadas, o espetáculo 100% Cacau é o programa ideal. Depois do sucesso na TV e no cinema, Cacau Protásio estreia nos palcos com seu espetáculo. De muito bom humor, ela compartilha histórias hilárias da trajetória dela. Em um show leve e divertido que mostra ao vivo o talento que o público já ama. Risadas estão garantidas do início ao fim. O espetáculo acontece no dia 29 de junho, mas conta com valores especiais e descontos para ingressos adquiridos até o dia 23. Os bilhetes podem ser comprados através da bilheteriaexpress.com, repetindo, bilheteriaexpress.com, ou na bilheteria do Teatro Municipal de Mauá, localizado na Rua Gabriel Marques, 353, Vila Noêmia. E aí? Vamos falar de coisa boa? Cachorrinha idosa virou mãe de gatinho recém-nascido e desde então não larga o felino por nada. No começo, Lindsay Miller, dona dos bichinhos, achou que a cadelinha estranharia o novo amigo, mas foi surpreendida por uma relação de mãe e filho. Logo no começo, a cachorrinha Nelly demonstrou um instinto de proteção. Ela passou a acompanhar cada passo do gatinho Crush como se fosse seu próprio filhote.
Desde então, Lindsay vem compartilhando a jornada dos pets pelas redes sociais e derretendo os corações dos seguidores. Graciele Maria, Lorena Oliveira e Isabelle de Jesus são os nomes das alunas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, que receberam 2 prêmios na final da Huawei ICT Competition 2024-2025 na China por inovação em tecnologia. A 9ª edição do evento reuniu 210 mil estudantes e instrutores de mais de 2.000 instituições de mais de 100 países. Após as etapas nacionais e regionais, 179 equipes de 48 países chegaram à final global e o Brasil foi um dos destaques. Com a orientação dos professores Lanusa Lima e Adilson Almirante, elas criaram invenções práticas para o dia a dia utilizando a inteligência artificial. O Pace Free, aplicativo desenvolvido pelo grupo, foi reconhecido como uma das soluções mais inovadoras da competição. A conquista colocou o IFBA entre os melhores do mundo. Parabéns às alunas e que o Brasil ainda tenha muitos prêmios em inovação. O Unplug fica por aqui. Obrigada pela companhia. Eu sou a Thaís Dias e desejo um ótimo final de semana para você. Eu sou Henrique Bassi e desejo um excelente final de semana. Esperamos você sempre às sextas, às 5 da tarde. Estamos no Spotify e também no canal do YouTube da nossa rádio, a Plug Rádio USCS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.